Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele está conosco mais uma vez, o doutor Roberto Liviano, Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, estamos aqui mais uma vez sóbrios e bom dia para o senhor. Bom dia. Não sei como estão os torcedores do Palmeiras, né? Se recuperando aí desta aventura em Abu Dhabi, né? Mas com certeza a dose de resiliência precisa sempre ser grande. Afinal, o Palmeiras é um grande clube com grandes glórias, grandes conquistas, e não pode perder seu espírito de luta, sua perseverança em busca da conquista do tão sonhado título mundial, que já tem São Paulo 3, Corinthians 2, o Santos 2. Com certeza o Palmeiras tem força, tem time para chegar lá, né? Afinal, a jornada se reinicia depois que uma outra se encerra. Jogou com muita dignidade, jogou com muita elegância e enfrentou como time grande o Chelsea, né? E a vida segue, né? Exato. Doutor Roberto Liviano, amanhã é dia do repórter e por isso até fiz o comentário que estamos aqui sóbrios para falar sobre esse projeto que tipifica o crime como apologia ao nazismo. Eu quero aproveitar, já que você faz esse registro inicial, lembrar que estão abertas as inscrições agora com prazo estabelecido até o dia 2 de maio para a terceira edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, e nessa edição nós incluímos duas novas categorias: governança voltada para o mundo corporativo e especialmente a categoria jornalismo investigativo, né? Os repórteres que fazem um trabalho essencial para a nossa democracia, que tantas vezes esclarecem fatos essenciais para jogar luz, para que tenhamos sempre viva a frase de Louis Brandeis, a luz do sol é o melhor desinfetante. Preste atenção, até 2 de maio, pelo site www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Esperamos a sua participação, jornalista investigativo e jornalista mulher investigativa do Brasil, participando, mostrando o seu trabalho que foi fundamental para esclarecer um caso de corrupção. Então, o Instituto Não Aceito Corrupção promove a terceira edição do Prêmio Não Aceito Corrupção. Participe da categoria jornalismo investigativo. Parabéns pelo Dia do Repórter. É extremamente importante sempre celebrarmos. Não há democracia viva sem repórteres, sem reportagem, sem esclarecimento e apuração da verdade. Sobre a questão do projeto de lei do senador Fabiano Contarato, que propõe que seja incluído um novo dispositivo em relação à questão que tipifica como crime a apologia específica ao nazismo, né? Vale a pena fazer uma referência especial aos fatos que levam a este projeto do senador Contarato, que tem se destacado como um parlamentar combativo, sério, de um mandato realmente dedicado a posturas importantes, um compromisso em prol da integridade, dos direitos fundamentais, merece todo o respeito dos brasileiros. Eu tenho sido testemunha da maneira extremamente combativa, comprometida com os interesses maiores da sociedade que caracterizam o trabalho parlamentar do senador Fabiano Contarato. Mas nós tivemos aí, na última semana, nos últimos dias, alguns acontecimentos marcantes na nossa cena, envolvendo, primeiro, o podcaster Monark,
quando entrevistava 2 parlamentares, e às tantas o podcaster fez referência ao partido nazista, dizendo que, em sua visão, deveríamos ter partido nazista no Brasil, né? Esse fato, inclusive, mereceu a reação por parte da PGR, no sentido de estabelecer uma investigação por conta desta afirmação, que foi, aliás, acompanhada por um dos parlamentares, que, sua visão, entendeu que sim, e que o próprio povo, a própria sociedade, levaria esse partido à extinção por não acompanhá-lo. Mas tudo isso é muito complicado num país como o Brasil, com tamanho déficit educacional e informacional. Parte-se do pressuposto que as pessoas têm formação, bagagem, esclarecimento para tudo isso. Não é bem assim. Temos uma gigantesca desigualdade social, temos uma gigantesca falta de educação, de informação. As pessoas não sabem sequer direito o que foi o nazismo, o que foi o Holocausto. Se trata de uma mancha gigantesca na história da civilização. Então, quando se fala a respeito disto, e comunicadores que têm penetração em relação a nichos importantes da sociedade, deve haver responsabilidade maior. Não estou afirmando que o comunicador tenha tido uma atitude de apoio maciço ao nazismo, não se trata disso. Mas a maneira como ele se coloca é uma maneira muito ruim, muito equivocada. Depois ele veio a público dizendo que foi insensível à dor do povo judeu e tentou minimizar depois que havia perdido patrocínios, depois que houve reações. Estava bêbado. Fortes, ele foi desligado, né, do veículo, né? Então tudo isso foi bastante marcante. Na sequência, um outro comunicador, ex-BBB, também fez um gesto que se tornou muito conhecido, característico de Adolf Hitler, da mão estendida, né? Ele veio dizer que não, que aquilo era um tchau. Mas olhando todas as suas despedidas numa emissora de comunicação, numa plataforma de comunicação, você nunca vê ele se despedindo com aquela mão estendida, né? Isso, inclusive, levou a emissora a demiti-lo, né? Então, tudo isso leva o senador Contarato a apresentar esse projeto, tipificando como crime a apologia ao nazismo. Não que nós vamos ter dezenas, centenas, milhares de pessoas processadas, mas talvez nós tenhamos, Sérgio, e quem nos ouve, quem nos acompanha, o desestímulo a atitudes como esta do torcedor que foi surpreendido neste final de semana, sem camisa, num estádio com tatuagens fazendo referência a temas nazistas, né? Por que ele se apresenta no estádio de futebol com tatuagens nazistas? Porque isso pode partir do pressuposto que aquilo é aceitável, que aquilo é natural, que aquilo é absolutamente comum, né? Especialmente quando se lembra daquela cena do ex-secretário nacional de Cultura sentado à mesa, reproduzindo uma situação vivida por Goebbels, um discurso muito parecido por Goebbels, inclusive a própria situação vivida pelo presidente da República sendo fotografado ao lado da neta de Adolf Hitler, sorrindo, né, e declarando ao país, na sua visão, o Holocausto deveria ser perdoado, segundo Carlos Heitor Coni, a maior mancha da história da civilização. Todo esse conjunto de situações, Sérgio, é bastante preocupante, porque, segundo estudiosos, de 2015 a 2021, o número de células neonazistas no Brasil saltou de 75 para 530. Né? Se há esse aumento de células neonazistas, faz sentido o projeto do senador Fabiano Contarato, porque nós devemos utilizar todas as armas para
não permitir o nascimento do ovo da serpente. Precisamos educar nos bancos escolares, precisamos educar para valores humanistas, para os direitos humanos, sem sombra de dúvida. Mas punir como crime a apologia ao nazismo me parece uma atitude correta e lastreada na nossa realidade. Se o indivíduo vai a um estádio com tatuagens mostrando o nazismo como algo comum, né? E todas essas outras situações, e me causa perplexidade ver que pessoas da sociedade, até com nível intelectual e cargos importantes, vêm a público nas redes sociais se solidarizar com essas pessoas, com esses comunicadores, com essas mensagens dúbias, né? É muito estranho tudo isso, né? No mínimo, como disse o filósofo e meu amigo Pondé, erraram muito feio na maneira de colocar. Não que tenham aderido ao nazismo, ninguém está dizendo que estão enaltecendo o nazismo, não estão dizendo isso, mas essa maneira de se expressar, ela é muito ruim, e nós não podemos atribuir que a atitude de Monarque, a atitude de Adrilles, que isso é liberdade de expressão. Não cabe tudo dentro da liberdade de expressão. Não podemos subverter direitos. Liberdade de expressão é algo saudável, né? Nós não podemos, dentro da liberdade de expressão, fazer pregações de ódio, pregações que invocam uma coisa odiosa, que foi o nazismo, o Holocausto, inclusive passado aí menos de um mês da celebração mundial de reverência à memória dos mortos pelo Holocausto, né? Isso é ignominioso, isso é desrespeitoso à dignidade humana. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Até aproveitando esse comentário, hoje vivemos numa república dos lacradores, né? E os sentidos, o discernimento do que é fato, do que é notícia real, isso tem oscilado muito de acordo com os lacradores, né? Exatamente. Muito bem colocada essa questão tão moderna, tão complexa, tão difícil, né? Os lacradores, eles se multiplicam, né? Os criadores de versões que não correspondem à realidade. Aliás, todo o país, nós não colocamos aqui na nossa discussão, na nossa pauta de hoje, mas já que você mencionou isso, foi instaurado um inquérito, procedimento investigativo contra os procuradores da República, lá no âmbito do STJ, e ontem foi noticiado que o presidente do próprio tribunal, que havia determinado a instauração dessa investigação, ele mesmo determinou o arquivamento dos procuradores responsáveis pela Operação Lava Jato, que estariam investigando indevidamente ministros, né, com base em conteúdos divulgados no site Intercept. E percebeu-se que tudo aquilo não passava de meras ilações, né? Então é muito preocupante esse tipo de coisa, é muito complicado essa questão das versões. Esse próprio site foi condenado pela Justiça também a desdizer afirmações em relação ao caso Mariana Ferrer, quando construiu narrativas querendo colocar o promotor contra a sociedade, construindo e fazendo afirmações em relação a coisas que o promotor não havia dito. Foi condenado pela Justiça, o site, a ter que esclarecer a verdade dos fatos. Então você colocou com muita propriedade essa necessidade da responsabilidade em relação à verdade. Aliás, o Instituto Não Aceita Corrupção acaba de lançar a campanha Transparência Já, neste ano de eleições, em que o compromisso com a ética e com a verdade é essencial. Nós nos comprometemos a ficar atentos e vir a público no sentido de monitorar aquilo que se apresenta na campanha, e quando percebermos uma grave distorção, uma fake news de grande significado no sentido de deturpar aquilo que está se apresentando ao público, e virmos a público esclarecer para não prejudicar a formação da percepção dos cidadãos
nas eleições de 2 de outubro, porque serão eleições de importância fundamental na renovação da nossa representação política, tanto a nível Poder Executivo, federal e estadual, como também a nível do Poder Legislativo. Eleições fundamentais para nós, e a busca da verdade, a ética, a lealdade é extremamente importante. Isso nunca perderá o sentido, a importância, e sempre será um norte que precisa ser seguido. Não é aquela frase do Rui Barbosa, que tanto vê triunfar a desonra, não é? Nós não vamos cansar de buscar a verdade, aquilo que é o correto, aquilo que é o justo. Né? Então, vamos perseguir isso. Né? Nesse dia do repórter, que você tão bem destacou, a busca do repórter, a busca da imprensa, do jornalismo, é depurar os fatos e mostrar a verdade. Né? Então, vamos lutar por isto e não permitir que as águas sejam turvadas para que as pessoas sejam enganadas. Vamos buscar sempre esclarecer isso para que o caminho seja desobstruído e as pessoas possamos seguir em frente por um país melhor, mais justo, mais ético, mais íntegro. Muito bem, doutor Roberto Oliviano. Vamos para um outro assunto, lei de improbidade. O Supremo pode decidir em breve sobre a retroatividade dessas recentes alterações que o senhor já citou várias vezes aqui nas suas participações. É verdade. No ano passado tivemos mudanças graves na lei de improbidade, na lei da ficha limpa, e está sob análise do Supremo Tribunal Federal possível incidência dessa lei 14.230 retroativa. Né? Aliás, muitos parlamentares que votaram a favor desta lei se autobeneficiam, porque respondem a processos. Né? Então, o Supremo, que é extremamente importante para a nossa democracia no sistema de separação de poderes, precisará examinar isso com extremo cuidado, né? Para que nós tenhamos uma depuração necessária. Eu vejo uma série de problemas nesta lei que foi aprovada. Vejo pontos desrespeitosos à Constituição e tenho esperança que o Supremo, na análise técnica que precisa fazer sob a lupa dos ministros da Suprema Corte, terá condições de dar a devida e necessária interpretação a este novo diploma. E um dos aspectos que será analisado é a retroatividade ou não destes pontos. Outro dia, um tema que foi bastante discutido, o filho do governador Sérgio Cabral, que tem mais de 300 anos de prisão, foi condenado com base na lei de improbidade por ter usado a sua condição de parlamentar para furar a fila no presídio em que o pai se encontrava, apresentando-se como parlamentar e simplesmente pisando naquelas pessoas que se encontravam na fila, né, para ter mais direito que os demais, a chamada carteirada. Né? E com base na lei de improbidade, o Ministério Público conseguiu processá-lo, condená-lo, e ele deve cumprir as penas determinadas na ação de improbidade. Sintomaticamente, seus advogados já reagiram naquela reportagem, dizendo que já estão invocando a retroatividade desta nova lei para que nada se cumpra daquilo que a Justiça decidiu. Né? E se nada se cumpra, significa fazer com que se torne letra morta a lei de improbidade. Não é? O que é um absurdo, porque a razão de ser da lei de improbidade é justamente evitar o abuso de poder, evitar a violação dos princípios da administração, evitar o dano ao patrimônio público, evitar o enriquecimento ilícito. Então, o que se espera dos ministros do Supremo é que eles sejam os grandes guardiões da cidadania, da constitucionalidade desta lei. Então, que isso se examine com extremo cuidado, que a sociedade confia
do Supremo Tribunal Federal, nesta análise cuidadosa e técnica que precisa ser feita, e da guarda, especialmente, do nosso patrimônio público, né? Tão judiado por uma série de medidas que vêm sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, e essa será uma missão espinhosa que será desempenhada em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Roberto Liviano, o senhor tem tempo ainda para comentar uma decisão do governo do Acre que regulamenta a lei que estabelece medidas de combate à corrupção e cria um conselho? Rapidamente, sim, para fecharmos a nossa conversa de hoje. É positivo, ainda que isso aconteça 9 anos depois da Lei 12.846, mas antes tarde do que nunca, não é? Todos os governos deveriam regulamentar a lei de compliance, deveriam avançar nesta agenda, e o Acre é uma notícia positiva, que também faz a sua regulamentação concreta, avança neste sentido e também trabalha nesta regulamentação. E a expectativa é que todas as unidades da federação sigam esta trilha. É importante destacar isso nessa conversa, que também o nosso Acre, lá na região do norte, também vai tendo esse seu percurso nessa direção desta regulamentação estabelecida pela Lei 12.846. Que todos tenham o mesmo caminho, né? Que todos os estados priorizem realmente esta agenda do compliance, essa agenda da integridade, da transparência. Isso se torne algo naturalizado, internalizado, que isso esteja no DNA da administração pública, dos negócios privados. Isso é absolutamente imprescindível. O Brasil, como eu já disse aqui, é um dos fundadores do Pacto dos Governos Abertos, uma das 8 nações do mundo que assumiu essa responsabilidade. Então, precisamos todos os dias enaltecer a importância disso. Integridade, ética, governo aberto, sem pegadinhas, sem armadilhas, com lealdade, com prevalência do interesse público. Então, que bom que o Acre caminha nessa direção. A sociedade precisa cada vez mais se envolver nesta nova realidade, nesses novos valores, e que todas as unidades da federação sigam nessa mesma direção. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima terça. Sempre uma alegria, sempre um prazer. Parabéns aos repórteres e, mais uma vez, jornalistas investigativos do Brasil. Terceira edição do Prêmio Não Aceito Corrupção, www.premionaoceitocorrupção.com.br. Inscrições até 2 de maio e não serão mais prorrogadas. Esperamos o seu trabalho. Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia. Um abraço.